Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom, se idoso começa a 60 anos e em países mais desenvolvidos 65, então a gente tem que começar a rever uma série de assuntos, como, por exemplo, será que este idoso está fazendo uso de algum medicamento que possa prejudicar e até, assim, não apenas a sua qualidade de vida, mas vir a contribuir de uma maneira negativa para alguns acidentes? Quem vai falar conosco hoje é o Dr. Gustavo Alves, farmacêutico, grande pesquisador da doença de Alzheimer, professor universitário do Senac, mas também mestre, doutor em farmácia, em biotecnologia, cursou a farmácia clínica nos Estados Unidos, farmácia hospitalar na França, enfim, é um craque. Gustavo, bem-vindo novamente. Por exemplo, existem medicações que você usa para uma coisa e de repente dá um efeito colateral e pode causar um acidente? Sim. Especificamente no caso do idoso, nós temos a segunda causa de internação de idosos em hospitais no mundo inteiro são as quedas. A primeira causa é a doença cardiovascular. E a queda ela pode provocar um trauma crânioencefálico, pode provocar uma fratura de fêmur ou qualquer queda. E a queda ela está muito associada ao uso de alguns medicamentos que normalmente o idoso usa. A gente tem um critério que foi desenvolvido pelos americanos, chama critério de Beers, mas para ficar mais fácil para todo mundo entender, são medicamentos que são usados por idosos, mas são considerados inapropriados, devem ter um controle, em alguns casos até ser evitados, porque eles favorecem queda. Por exemplo, que acho que é legal dar alguns exemplos, claro, né? O diurético, alguns diuréticos, eles causam o que a gente chama de hipotensão ortostática. Quando a pessoa está sentada e ela se levanta, ela tem uma alteração do eixo e ela pode cair. Okay. Medicamentos antidepressivos, tem alguns antidepressivos que a gente chama de tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, imipramina, etc., que causam alteração do eixo também, a pessoa cai, muito perigoso. Tem um remédio que muitos idosos usam, pessoas em comum também usam, que são os medicamentos à base de escopolamina. Posso citar o nome comercial? Por favor. O Buscopan, que é um remédio muito usado, e o Buscopan tem um problema, porque ele é um anticolinérgico, ele altera o eixo também. Então, para o idoso, ele provoca queda. Então, esses medicamentos, outro exemplo, antidiabético oral. Como ele dá aquela questão da hipoglicemia, ele reduz a taxa de açúcar, dependendo se a pessoa está sentada ou está numa atividade ali imóvel, ela faz um movimento brusco, também ela tem uma tontura, pode cair e cai. E outros antipsicóticos, etc., que também provocam. Então, tem medicamentos que estão muito associados à questão da queda. Deve ter uma vigilância assim, muito próxima do familiar, do cuidador, ou o próprio idoso ele vai perceber que ele vai ter dificuldade nessa questão de equilíbrio. E também pessoas que dirigem, operam máquinas e por causa desses remédios elas podem ter, às vezes, uma tontura, alguma coisa que pode levar a um acidente. Os médicos avisam isso? É preconizado que sim, é importante que avise, mas também em função do farmacêutico, na hora que vai fazer a dispensação, ele alertar, ele vai ter esse conhecimento sobre esses medicamentos inapropriados e dar o alerta para o cuidador, para o idoso, de que deve-se tomar cuidado com esses medicamentos. Além de outras estratégias que a gente pede que sejam feitas dentro da casa do idoso. Por exemplo? Por exemplo, evitar mesas de centro no meio da sala, aquelas mesas baixinhas. Outro dia a gente faz esse trabalho com o idoso e aí uma idosa falou, poxa, mas é meu tapetinho de crochê que eu fiz com tanto amor. Então aquele tapetinho de crochê, ele é uma rampa de lançamento. Rampa de lançamento. Vai com as suas 4 rodas para cima, como a gente fala, vasinho pequeno, cachorros de pequeno porte. É incrível, mas muitas casas de idosos não têm o suporte do lado do vaso sanitário, não tem o suporte no banheiro, no box. Isso é uma coisa barata, a gente não está falando de nada caro. Exato. E isso, o idoso cai muito dentro de casa por coisas que às vezes você poderia ter evitado. E isso leva a uma questão que é muito importante, que é uma internação. Acho que todo mundo já leu sobre isso, é bom que quem não sabe, que fique sabendo, né? Que às vezes é muito mais fácil você ter um problema associado à saúde ao ser internado no hospital do que você saltar de bungee jump ou saltar de paraquedas. O hospital muitas vezes é uma porta de entrada para outros problemas. E para o idoso, uma vez o idoso internado, às vezes ele internou porque ele foi fazer uma pequena cirurgia eletiva aqui para tirar um pouco de gordura aqui embaixo do braço, ou foi fazer, às vezes, uma cirurgia não invasiva, um procedimento. Se ele tem internação,
infelizmente ele pode ter muitos problemas. Então o que a gente quer evitar é o idoso internado, sem necessidade. Porque é uma balancinha, né? Começa, daí vai o outro, quando você vai ver, pelo amor de Deus... Desequilibra tudo. A gente já viu chegar a óbito, inclusive. Sim, chega, né? Infelizmente. Gustavo, fala um pouco desse trabalho que você tem, que vai... Acho que já tem até uma cartilha que está disponível, né? Conta um pouquinho pra gente. O Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de São Paulo, ele constituiu uma comissão que chama Grupo de Cuidado Farmacêutico ao Idoso, em 2016, e nós então, agora, nesse ano, temos essa cartilha já disponível, onde a gente, através da cartilha, através das reuniões mensais, nós damos dicas, a gente prepara o farmacêutico para atender o idoso, a gente trata de temas voltados ao idoso, coisas atuais, e essa cartilha ela traz então várias informações sobre desde dispensação, orientações que têm que ser dadas ao idoso na hora da dispensação, ou ao cuidador, para que a gente evite, por exemplo, queda, para que a gente aumente a adesão. O idoso tem um problema de não aderir a tratamento, ele fala, não preciso, já estou doente mesmo, já estou velho, por que eu vou tomar remédio? Aí joga o remédio fora, esconde embaixo do lençol, fala que tomou o remédio e não tomou. Então, um profissional que está muito próximo, além do médico, é o farmacêutico. Então, ele vai nesse trabalho tentar melhorar essa adesão que ela é muito complicada, além de um outro problema que a gente trata também da cartilha, que é evitar a automedicação. O idoso tem a mania de tomar o Dorflexzinho dele antes de dormir, o omeprazolzinho dele para... ter acidez no estômago, não ter uma acidez no estômago, refluxo. E isso vai trazer um monte de problemas para ele, né? Então, essa cartilha, digamos assim, não é para o farmacêutico, é para o idoso. Tudo que o Conselho, no caso Regional de Farmácia, faz é para a sociedade. Para a sociedade, então, né? Essa cartilha, ela vai ser uma orientativa para o farmacêutico para atender o idoso. Então, o reflexo é para o idoso. E onde que vai poder ser acessado isso? Através do site do Conselho Regional de Farmácia, já agora em 2020. Tá. Você sabe decor? Senão a gente depois procura e coloca... www.crfsp.org.br. Tudo junto, CRF... SP, Conselho Regional de Farmácia São Paulo. Exatamente. Tá, .com.br, né? Então, gente, olha que bacana a gente poder gratuitamente disponibilizar de um material. E você também pode fazer o quê? Você pode pegar esse material e oferecer também para alguém que não vai ter acesso ou não teve acesso a essa informação. E dali vai sair algum trabalho, provavelmente científico, né? Porque vão ter dados a respeito. Replicar, de repente você faz parte de um conselho, na sua cidade, no seu bairro. Isso. Estamos falando para o Brasil todo, né? Rotary, um Lions Club. Então, essa cartilha, ela vai ter ali um farmacêutico da região que vai multiplicar, porque tem algumas informações ali que são mais específicas. E lembrar que quando a gente pensa, então, no medicamento para o idoso, a gente sabe da necessidade, da importância, mas é sempre lembrar que o medicamento, quando ele é inventado, lá descoberto pela indústria, ele segue um modelo padrão de indivíduo que está na pesquisa. Sim. Que é uma pessoa de 70 quilos, 1,60 m, 1,70 m, aquele indivíduo padrão. Padrão mas, que você nunca encontra no mercado. É difícil. Mas o idoso e a criança, você sabe que tem um levantamento, aproveitando, está falando de idoso, mas aproveitando um pouco, que quase 70% das prescrições de medicamentos para criança são off-label. O que é off-label? Aquilo que não está na literatura. Porque o medicamento, qual laboratório que vai reunir 5.000 crianças que os pais autorizaram, assinaram um termo, mas fiquem sabendo que é um teste sobre sofrer algum problema. Antiético. Antiético. Né? Então, a mesma coisa o idoso. O idoso também não está inserido nisso, então tem que fazer adequações. Então, gente, temos também não só a pastoral da saúde, como a pastoral dos idosos, que podem também estar fazendo uso desse material. Muito legal esse trabalho, Gustavo, parabéns, tá? E precisando de alguma coisa, estamos aqui com os nossos canais abertos para divulgar, tá? Bom, queridos e queridas, esse foi o programa Mais Saúde para você. Então, aproveite essas informações e divulgue na sua comunidade, que é isso, né? Não represar informação de saúde. Espero vocês no próximo programa e muito obrigado, Gustavo, pela sua generosa disponibilidade, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.